Olá, estamos de volta aqui no canal Evoluindo com Bianor, na série sobre a busca da inteireza do ser. Neste buscar a inteireza do ser, nós tratamos de alguns assuntos nos vídeos passados que abordaram assuntos de extrema importância para que nós possamos evoluir, para que nós possamos nos reconhecer, nos compreender, transformar, transmutar e transcender. É claro que esse todo é um processo muito longo e que talvez precisamos de algumas existências para chegarmos lá. Mas o importante é sempre começar e estar na caminhada. Esse é o foco, esse é o nosso objetivo. E eu, como terapeuta e como psicoterapeuta atendente em consultório há mais de 30 anos, eu tenho aprendido muito no consultório, por ser uma verdadeira faculdade onde no dia a dia, no trato com os problemas com as pessoas, a gente acaba aprendendo muitas coisas que as universidades não conseguem nos ensinar. E uma das coisas maravilhosas que eu aprendi foi quando eu encontrei todas as minhas respostas dentro do espiritismo. Eu sou espírita, eu não tenho vergonha da minha fé e com certeza absoluta aqueles que me seguem conhecem a veracidade do caminho e tudo aquilo que o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Espiritismo, nas estruturas de Allan Kardec, nos livros de Allan Kardec, nós seguimos sempre essas verdades absolutas e elas nos têm dado respostas transpessoais dentro daquilo que eu chamo de psicologia transpessoal. Só que eu não consigo separar a psicologia transpessoal da espiritualidade, porque a psicologia analítica ela trata das questões sintéticas, biográficas, analíticas de uma existência, da nossa existência terrena, do nosso eu agora. Só que a psicologia transpessoal, ela trata da nossa espiritualidade. E quando nós vamos buscar a espiritualidade, na compreensão da inteireza do ser, nós precisamos compreender algumas coisas que eu já citei, não como uma verdadeira aula, mas como tópicos, que é sobre aquilo que eu abordei no primeiro vídeo da busca da inteireza do ser, que foi falado sobre as leis do karma. Mas para compreendermos as leis do karma, precisamos compreender também o que é um karma. O karma é uma ação e ela pode ser benéfica ou maléfica, como já foi ali falado. Mas como nós poderemos desintegrar um karma? Esse karma, ele só pode ser desintegrado na reconciliação, no pedir perdão. No segundo vídeo, eu relatei assuntos para a inteireza do ser, de que se alguém nos provocou algo que nos feriu, esta pessoa provocou um karma na vida dela. Mas ela também provocou em nós um trauma se nós não o perdoarmos. Então, quando nós citamos Jesus Cristo, por que Jesus Cristo subiu aos céus? Porque ele não tinha karmatizado e nem traumatizado, porque ele teve a decência, a sabedoria de poder compreender o outro, entender por que o outro o prejudicou. E perdoando, ele disse, perdoai o Senhor, porque eles não sabem o que fazem. E por isso ele manteve a sua integralidade, na sua inteireza de ser. Então eu tenho aprendido com a espiritualidade e com os meus mentores que nós, quando karmatizamos e quando traumatizamos, é porque nós não compreendemos o outro quando cometemos o karma e não aceitamos o que o outro nos promoveu, nos provocou, quando ele nos traumatizou.
E quando nós estamos karmatizados e traumatizados, nós não aceitando, nós passamos muitas vezes a guardar estes ressentimentos em nós. E ao guardar estes ressentimentos em nós, nós passamos a ter algo em nós que nós vamos precisar um dia nos auto-perdoar. Se nós precisamos nos auto-perdoar, nós estamos nos provando a nós mesmos que nós não compreendemos e não aceitamos o outro. Então nós precisamos entender estas 3 questões do perdão. Eu te perdoo, eu te peço perdão, eu me perdoo. E eu tenho aprendido, e até anotei aqui no meu relatório, que nós precisamos nos auto-perdoar com amorosidade. Porque se nós não colocarmos a amorosidade no auto-perdão, esse auto-perdão não vai promover a nossa limpeza interna, a nossa fluidez, para que nós possamos voltar a sermos o que éramos da nossa inteireza. E eu tenho aprendido que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas ações, elas atuam diretamente sobre o nosso sistema neurológico e endocrinológico. Então, no 3º vídeo, eu passei sobre a amorosidade do auto-perdão. Mas no 4º vídeo, eu passei sobre as questões da amorosidade influenciando positivamente o nosso sistema endocrinológico através dos nossos 7 chakras principais. Cada chakra, ele vai informacionar através de ondas quânticas energéticas as nossas 7 glândulas endócrinas. Então, cada chakra tem uma glândula endócrina inerente. E cada glândula endócrina produz um hormônio que é um aditivo dos nossos prazeres, das nossas felicidades, do nosso bem-estar, de tudo aquilo que nos traz equilíbrio. Então eu abordei a questão da amorosidade influenciando o nosso sistema endocrinológico e automaticamente compreendendo que os nossos hormônios estarão levando essas informações associadas aos neurotransmissores e colocando a inteligência espiritual na inteligência celular, promovendo a paz, a saúde, o bem-estar, a alegria, a felicidade, tudo aquilo que possa te colocar num caminho quântico de harmonia e de retorno à tua própria inteireza. Quando nós concluímos isso, nós fizemos um último vídeo, que foi o da semana passada, que foi o 5º vídeo da série Buscando a Inteireza do Ser, onde eu abordei a questão da aceitação. Eu preciso me aceitar como eu sou. Eu preciso aceitar o formato, a anatomia do meu corpo. Eu preciso aceitar a minha fisionomia. Eu preciso aceitar a minha personalidade, as minhas capacitações, as minhas limitações. Eu também preciso aceitar a sociedade em que eu nasci, a família em que eu escolhi ou o universo me colocou no meio dela para que ela pudesse tornar-se poder de cura para a minha alma. O que eu vim fazer nesta família? Por que eu não aceito certos integrantes desta família? Compreendendo toda essa temática, eu vou precisar também aceitar a minha capacidade profissional, os meus rendimentos financeiros, a minha sorte, o meu azar, as minhas doenças. Por que será que alguém nasce e morre dormindo e nunca teve uma doença? Mas por que outros já nascem doentes? Por que algumas crianças já morrem no útero materno? É uma questão bastante delicada, que às vezes até mesmo os médicos que atuam nessa área, que são os que trabalham com a obstetrícia, eles, por não conhecerem a espiritualidade, muitas vezes, atendendo esses profissionais de saúde em meu consultório, me questionaram: Bianor, por que será que uma criança que ainda não nasceu, não cometeu nenhum erro, por que ela teria nascido com um problema cardiológico, com uma deficiência, com um lábio leporino e assim por diante?
Então as respostas, elas estão na psicologia transpessoal espiritual que contém a onda quântica desta criança. Então é preciso compreender que esta criança não vai ter a capacidade de se autocompreender, porque ela ainda é uma criança, ela ainda é inocente. Mas porque os pais tiveram a oportunidade de ter esta criança. Então esta criança, ela pode estar fazendo uma limpeza karmática ou traumática através desta purificação física, desta deficiência física. E os pais que o cuidarão certamente também terão nesta deficiência os créditos que o farão também fluir. Então como dizer, um pai, uma mãe e um filho podem estar num triângulo kármico ou num triângulo traumático, ou até mesmo num encontro de amorosidade, onde o polir das almas através dos sofrimentos fará a transcendência desta família. Porque se nós observarmos um brilhante em uma belíssima joia, ele precisou ser lixado, polido por outro brilhante. Então Deus só nos dá aquilo que nós temos capacidade de aceitar, polir e entregar pronto. Por isso que nós, principalmente quando conotamos o entendimento de que os nossos filhos não são nossos filhos, são filhos de Deus, nós passamos a compreender uma temática muito importante. Que Deus nos deu os nossos filhos, porque nós temos capacitações para torná-lo um ser fluídico, colocá-lo no caminho, ensiná-lo, orientá-lo, protegê-lo, mas não prendê-lo. Por isso, Deus nos disse: a tudo que te dou, amai, vigiai e libertai. Libertai quer dizer, entrega, não é teu. Foi teu por um tempo. Quando a missão termina, quando o karma termina, ocorre a separatividade entre os seres humanos, principalmente nas questões familiares, mas também nas questões sociais. Porque não há o porquê permanecer ali se as contas já estão pagas. Mas muitos depois voltam para um reencontro de amorosidade, onde não há cobrança, aonde as pessoas, os familiares, os casais se encontram para poder viver essa plenitude do amor. Isso também é muito bonito. Então, com essas 5 aulas, videoaulas, sobre compreendendo o karma, o trauma, a amorosidade do auto-perdão, né? Perdoar o outro, se perdoar, né? E entendendo também a amorosidade na aplicação da cura, da endocrinologia e a aceitação para que nós possamos nos auto-perdoar, de verdade nós precisamos nos aceitar. Então, aceitados como somos, com aquilo que temos, com aquilo que nos pertence, aceitando a nossa fisionomia, a nossa fisiologia, a nossa anatomia, as nossas capacitações, as nossas limitações, as nossas felicidades, as nossas doenças, estaremos nós autocurando-nos. Mas quando não acontece isso na totalidade, nós vamos ter a depressão. Então, a partir da semana que vem, nós passaremos a trabalhar os problemas depressivos. Um deles é as depressões por não aceitação. Depois nós vamos trabalhar as depressões pela questão da psicossoma. Eu vou explicar um pouquinho sobre a psicossoma e depois vamos entender porque muitas vezes nós podemos estar trazendo no karma, no trauma ou na ausência do auto-perdão, algum nódulo de potenciação negativa de uma existência passada ou até mesmo dessa existência que nos adoece, porque ela nos despotencializa, melhor dizendo para os que compreendem a temática da onda quântica, ela nos neutraliza, porque nós não despotencializamos, porque aí nós estaríamos indo contra
aquilo que Deus nos deu, e o que Deus nos deu é eterno, que é a nossa potência espiritual. Então, nós neutralizados por esses nódulos de potenciação negativas, que são os nossos karmas, os nossos traumas e o nosso auto-perdão, a falta do nosso auto-perdão, nós estaremos tendo uma depressão por psicossoma. Mas quando nós compreendemos que a psicossoma é uma energia quântica que entra pelo portal da vida, que é a nossa pineal, mas que André Luiz tão bem explica através de Chico Xavier, que a pineal passa a se chamar epífise no mundo espiritual. Então nós vamos abordar um pouquinho das depressões quando elas são influências negativas, interferenciais, obsessivas, que adentram pela pineal e que, ao contrário de nos intuir positivamente nas questões sentimentais e mediúnicas, de nós termos sonhos, previsões, de nós anteciparmos algum acontecimento, de nós passarmos por algum lugar e dissermos assim: eu já estive aqui, parece que eu já estive aqui, parece que eu conheço essa pessoa, eu já vi essa pessoa, eu já vi esta matéria. Quando positivamente nós estamos influenciados através do corpo caloso e do nosso terceiro olho. Mas quando depressivos, negativos, neutralizados, nós vamos atrair interferências espirituais obsessivas. Essas interferências vão alterar a nossa forma de ser. Então nós vamos alterar pensamentos, vamos alterar sentimentos, vamos alterar palavras, vamos alterar toda a nossa metodologia de vida. E quando nós alteramos tudo isso, nós vamos alterar os nossos neurotransmissores, vamos alterar o nosso sistema endocrinológico, que são os hormônios, e consequentemente nós vamos estar com todo o nosso corpo acionado por uma energia negativa, que vai desacelerar o nosso sistema neurológico, diminuindo neurotransmissores, e nós vamos estar informacionados de coisas negativas. O que a espiritualidade clínica espiritual tem nos acervado dentro desta clínica espiritual é de que, a partir do momento em que nós passamos a sermos motivados, interferenciados por uma negatividade obsessiva de um espírito obsessor, ou mesmo até de um espírito sofredor, nós poderemos estar influenciando negativamente o nosso hipotálamo e o nosso sistema límbico, alterando os nossos desejos sexuais e alterando as nossas questões de calma, de paciência. Passamos a dormir durante o dia e à noite não temos sono, porque a obsessão gosta do escuro e pode nos levar para a escuridão da noite, para então muitas pessoas se perderem nas questões das bebidas, das drogas, da sexualidade promíscua e uma série de outras formas de satisfazer muitos desses obsessores que não tiveram esta verdadeira educação espiritual, moral, quando ainda encarnados. Então nós vamos trabalhar nos próximos vídeos estas questões depressivas. Apenas alguns relatos e vamos fazer algumas observações. E uma próxima nós vamos também falar sobre as depressões das transcomunicações transexistenciais. Essas comunicações transexistenciais, elas muitas vezes estão adormecidas dentro de nós, mas são espécies de gatilhos desarmados, mas eles estão ali. Quando você se depara com uma situação negativa ou até mesmo positiva e que esta situação te interfere, positiva ou negativamente, ela pode fazer com que esse gatilho dispare e você pode ter uma reação de felicidade, de risos, ou uma reação negativa, tendo uma síndrome do pânico.
atendi agora, há poucos dias em meu consultório, uma pessoa com um equilíbrio espiritual bastante grande e que por ela ter este equilíbrio não deveria ela estar com síndrome do pânico. Questionou-me ela, por que estou com síndrome do pânico se porventura já vivi muitas experiências positivas e hoje eu me considero uma mulher equilibrada, mas não estou conseguindo equilibrar essa síndrome, não estou conseguindo me libertar desta síndrome. E o que aconteceu? Que numa psicanálise transpessoal, através do auxílio da espiritualidade, descobrimos que ela já teve uma morte através de uma pandemia passada. E quando ela soube da pandemia atual do coronavírus, ela então disparou esse gatilho negativo, entrou em síndrome de pânico e passou a tomar remédios antidepressivos. Mas quando ela compreendeu que foi apenas um gatilho que disparou e fez com que ela revivesse ou fizesse aquilo que nós chamamos de transcomunicação transexistencial, ela observou que foi apenas uma interferência psíquica sobre o sistema neurológico dela. Ela parou de tomar os remédios, segundo o que eu aconselhei com o auxílio médico, e observou que teve uma cura fantástica. Então, nós podemos compreender muitos tipos de depressão que nós poderemos abordar nos próximos vídeos. Mas também podemos dizer que nós, como terapeutas, devemos respeitar o nosso espaço de trabalho. Como não somos médicos, devemos, se porventura algum paciente nos procurar acometido de uma depressão, precisamos primeiramente observar se este problema é um problema clínico, deveremos encaminhar ao especialista médico da área da depressão. Então nós vamos encaminhar ou para um psicólogo, ou para um psicanalista, ou para um psiquiatra, ou até mesmo para um neurologista. E vamos observar que se porventura esta pessoa tem realmente este problema que é considerado psíquico, neurológico, ele terá a cura com os remédios, porque os remédios estão aí para nos auxiliar. Mas caso nós, terapeutas, podemos também auxiliar com as terapias holísticas, embora sejam paliativas, alternativas, não são curativas, mas os remédios também não são curativos absolutamente, e então nós poderemos oferecer vários tipos de terapias para ajudar a equilibrar a energia, o pensamento, a sua transpsicologia, entender, aceitar, amar, perdoar, agradecer e, com o auxílio do remédio, por um tempo, fazer uma cura holística, misturando e associando todas as probabilidades e possibilidades de cura. E até mesmo, por que não, aquele chazinho da vovó, que já curou muita gente, que já fez muita gente dormir, aquele chazinho de folha de lima, aquele chazinho de alecrim, aquele chazinho de folha de chuchu, e assim por diante. Os remédios, eles estão na natureza. E a natureza está em nós. E nós podemos nos interligar, porque tudo está interligado a tudo. Quando somos holísticos, deixamos de ser neuróticos, psicóticos e normóticos. E passamos a ser, então, seres que abrem-se holisticamente para toda a sabedoria e para todos os entendimentos. Este foi um vídeo apenas ou mais de esclarecimento. No próximo vídeo, entraremos com todas as terapias explicativas sobre as questões dos traumas, medos e depressões. Agradeço a presença de vocês. E antes de terminar o vídeo de hoje, eu gostaria de dizer a vocês que estes vídeos aulas vão ser disponibilizados gratuitamente para vocês.
mas quero avisar os meus alunos reikianos, se vocês que são terapeutas, que já passam mais de 30 mil alunos certificados pela nossa escola, se vocês querem fazer cursos com nós, a partir do ano que vem, provavelmente, ou mais perto do final deste ano, estaremos disponibilizando cursos sobre o ser terapeuta. Como você tratar do teu paciente dentro da área holística, das alternativas holísticas, já aprovadas pelo SUS como práticas integrativas para ajudar a pessoa a se compreender, para poder então efetivar uma cura de dentro para fora. Obrigado por me compreender e por assistir os nossos vídeos, e eu voltarei na próxima semana já com a primeira palestra, aula sobre a depressão por obsessão. E depois nós complementaremos aquilo que não poderá ser explicado no vídeo, no próximo curso, o Ser Terapeuta. Agradeço a sua atenção e voltaremos com o Evoluindo com o Bianor já na próxima semana. Gratidão! Não esqueça de curtir o nosso canal, de se inscrever para que você possa receber os nossos vídeos toda semana. Muito obrigado e seguimos juntos. Eu te vejo. Gratidão!